Agora com você, tá bem? Essa palavra hoje, eu entendo que, de certa forma, ela é um passo adiante da palavra que foi ministrada na semana passada, quando nós falamos sobre batalha. Mas a batalha que nós falamos na semana passada foram as batalhas interiores. E hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre batalha espiritual. O tema da nossa igreja, nesse ano da igreja, é formando filhos espirituais. E essa formação, queridos, ela tem a ver com todos nós estarmos no caminho de sermos moldados. Eu não estou falando isso fisicamente, mas também vai ter alguma implicação isso, mas no caráter, no coração, na mentalidade, todos nós estamos num processo de sermos moldados para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Filhos de Deus que sejam cada vez mais identificados com o Pai eterno. E algo muito importante é entendermos, queridos, a batalha que está em jogo em torno das nossas vidas. E por isso eu gostaria de ler com você a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18. Você pode acompanhar a leitura aí. E eu gostaria de falar um pouco com você nesta noite sobre vitória, mas vencer o verdadeiro inimigo. Vença o verdadeiro inimigo. Amém? A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete também, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Que seja o Espírito Santo de Deus, não o pastor André, não o homem, mas o Espírito Santo de Deus, o grande mestre nosso nessa noite, o grande ministrador dos nossos corações. Você precisa nessa noite desejar receber aqui não uma palavra interessante para você aprender, mas uma palavra rema, uma palavra viva que possa arder dentro do seu coração. Uma palavra viva que possa virar uma chave dentro de você, em nome de Jesus. Queridos, aqui eu preciso explicar um pouquinho o contexto desses versos. E dizer para você que aqui, quem está por trás dessas palavras é o apóstolo Paulo, claro, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele está se comunicando, se dirigindo aos cristãos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela é lá na Turquia, até os dias de hoje. Uma coisa muito interessante nessa palavra direcionada deste apóstolo do Senhor Jesus aos cristãos naquela cidade de Éfeso, uma coisa muito interessante é que ele puxa esse assunto, quando ele vai dizer, no primeiro verso que nós lemos, o verso 10, ele vai dizer, quanto ao mais, ou seja, quando a gente começa lendo um texto em que ele está dizendo quanto ao mais, significa que ele está dando continuidade a uma coisa que ele já estava falando antes. Ou seja,
esse assunto aqui, ele já está sendo, na verdade, uma conclusão. Tanto é que esses versos que nós lemos já fazem parte dos últimos versos desse livro da Bíblia, que é a carta aos Efésios. E ele está fazendo uma conclusão de um grande bloco, desde o capítulo anterior, o capítulo 5, de uma série de conselhos éticos. Pastor, o que é conselhos éticos? Ético é tudo aquilo que tem a ver com a convivência, com a relação, com a interação nossa com outras pessoas. O nosso comportamento de maneira cristã com o nosso próximo. E aqui isso é muito importante. Guarde isso, por favor. Nós estamos falando sobre batalha, sobre vencer o verdadeiro inimigo. Mas essa batalha, ela tem relação com as pessoas que estão em torno de nós. E nós precisamos ter a percepção correta a respeito disso. Qual que é a conclusão, então, em outras palavras, que o Espírito Santo, usando a vida do apóstolo, faz aqui? É que nós devemos ter sempre uma maneira de olhar espiritual nas situações em que a gente tiver que lidar com pessoas difíceis. Aqui a gente já está começando a amarrar as coisas. Às vezes, eu acredito que todos nós aqui, temos pelo menos uma pessoa difícil de lidar no nosso dia a dia. Quando não, é a gente mesmo que é a pessoa difícil na vida dos outros, né? Acontece também, né? Todos nós temos pelo menos uma pessoa difícil de lidar na nossa vida. E qual é o problema que está sendo dito aqui, queridos? O problema é que quando nós estamos lidando com pessoas difíceis no nosso dia a dia, a gente olha para essas pessoas e olhamos para essas situações com olhos naturais, do ponto de vista natural, humano. E a palavra de Deus está chamando a nossa atenção. Você está errado. Você deveria ter uma outra ótica. Você deveria olhar um pouco melhor. Essa situação, às vezes, de um estresse, de uma discussão, de um desentendimento, seja lá o que for, você deveria entender que existe uma influência espiritual por trás disso. Você precisa ter um discernimento maior a respeito disso. Na verdade, as pessoas são, queridos, nada mais, apenas nossos semelhantes. Se você quer aprender a olhar para as pessoas em torno de você, da maneira de Deus, você deveria olhar para as pessoas como seus semelhantes, pessoas comuns, assim como você, que têm suas virtudes, suas qualidades boas, mas que também têm suas lutas, que têm seus dias difíceis, mas que têm também os seus momentos de vibrar, de comemorar alegrias, conquistas, mas todos nós somos seres humanos sujeitos ao pecado. Mas o que acontece é que às vezes um senso de justiça própria deixa a gente meio tapado. E uma coisa que de vez em quando eu digo aqui, parece que assim, a maneira da gente olhar para os outros é assim: o erro dos outros com a gente sempre tem um peso maior do que o nosso erro com o dos outros. Aí então, quando a gente fala com as pessoas, tem vezes que a gente até acha que nem precisa corrigir, resolver o problema, porque na verdade foi uma bobeira o que eu fiz, não foi nada demais. Mas quando os outros fazem com a gente, nossa, me ofendeu, nossa, eu me senti agredido, enfim. Inclusive é por isso que de vez em quando que eu digo que é algo que tem que abrir os nossos olhos, a gente tem que ter muito temor com isso, gente. Presta atenção com isso, nisso que eu vou te falar. Tem vezes que a gente acha que apontar o pecado dos outros faz a gente se sentir um pouco menos pecador. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Amém, tem alguns. Mas entenda o que eu falei. A gente acha. Não significa que é a verdade. Não significa que quando você identifica o erro de outra pessoa, quando você aponta o pecado de outra pessoa, que você está se tornando menos pecador por isso. Na verdade, não. E na verdade eu entendo que até piora a nossa situação. Ficar apontando o erro dos outros quando a gente tem 3 dedos virando para a gente. Mas tem alguma coisa muito louca
que às vezes faz a gente se sentir um pouco melhor quando a gente aponta o erro dos outros. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você abra os seus olhos junto comigo e a gente não caia mais nesse engano. Não se iluda mais com esse tipo de ideia, de comportamento. Isso é mentira, isso é falso. É uma falsa sensação de justiça, é uma falsa sensação de bem-estar. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é o quê? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? São essas pessoas difíceis do dia a dia? Não! O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. O nosso verdadeiro inimigo é toda aquela hierarquia maligna no mundo espiritual que estão o tempo todo influenciando e manipulando as pessoas e as situações. Isso foi uma das coisas que eu falei na semana passada aqui. Às vezes a gente tem mania quando a gente falha, peca, pisa na bola e a gente já vem fácil na nossa boca. Eita, o diabo está me fazendo fazer as coisas erradas. Querido, querida, o diabo não passa de um oportunista. O trabalho do diabo é apenas descobrir as oportunidades que ele tem de puxar o nosso tapete. E aí, o que ele faz como um oportunista, sem vergonha como ele é? Ele vai e joga a sementinha ali no nosso caminho. Agora, o pegar, comer e a gente desviar do propósito de Deus, a culpa não é do diabo. A culpa é de quem fez isso. O pecador é o culpado pelo seu pecado. Queridos, como as trevas manipulam as pessoas. Como as trevas manipulam as pessoas. E vou falar uma coisa aqui que pode escandalizar alguns de vocês, mas você precisa entender isso, tá? É fácil o diabo manipular até crente, tá? Tem muito crente que empresta a boca para o diabo, para falar coisas que Deus nunca falaria. Se Deus nunca falaria, quem é que falaria? Como que as trevas manipulam as pessoas também? Às vezes colocando sentimentos ruins, sentimentos amargos, sentimentos de conflito, sentimentos de manipulação, sentimentos de inferioridade, sentimentos de comparação, de competição. Ele vai e solta a sementinha lá, dentro do nosso coração também. Ele faz isso quando ele coloca pensamentos. Mas pastor, o diabo pode colocar pensamentos na nossa cabeça? Pode, meu irmão. Pode. Haja visto o que ele fez com Eva. Colocando as ideinhas dele na cabeça de Eva. E é uma lição que a gente tem que aprender com o erro de Eva. Não conversa com cobra, meu irmão. Não conversa com a cobra. Você não vai se dar bem, você não vai receber conselho bom conversando com a cobra. Quando que as trevas manipulam as pessoas, querido? Quando colocam vontades dentro das pessoas. As trevas manipulam as pessoas quando atiçam as pessoas para fazerem coisas, provocando muitas vezes os instintos mais primitivos, os instintos mais pecaminosos dentro das pessoas, até que chega uma hora que a pessoa, eu tenho que fazer, aí ela vai lá e se joga. Esse é o trabalho das trevas. Ele é o verdadeiro inimigo. Ele está fazendo isso o tempo todo, pessoas contra pessoas. A glória pervertida dele se manifesta exatamente nesse tipo de situação. E aqui eu preciso acrescentar mais uma coisa. Já que nós estamos falando sobre batalha espiritual, talvez tenha alguém aqui que nunca tenha me ouvido falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Qual é o verdadeiro campo onde a batalha espiritual acontece? O lugar onde a batalha espiritual acontece é na nossa mente. Se você vive seus dias com fé em Deus e fidelidade a Jesus Cristo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Isso é uma promessa, eu não estou dando um chute. A palavra de Deus diz na primeira carta de João: o maligno não toca naquele que está guardado debaixo do cuidado do Senhor, da confiança do Senhor. Agora, qual que é o problema? Aquilo que eu falei agora há pouco, quando a gente começa a conversar com a cobra. E a gente começa a ouvir menos a voz de Deus, e a gente começa a ouvir mais
as verdades que são ditas pela boca do diabo. Sabe qual que é o momento em que o diabo ganha poder na nossa vida, queridos? Não é pela força do poder que ele pode fazer mágica e raios, etc., contra nós. Mas é quando ele consegue plantar uma semente de dúvida dentro da gente. Quando ele consegue plantar uma semente de medo dentro da gente. Quando ele consegue plantar uma semente de incredulidade dentro da gente. É esse o terreno em que o diabo ganha força para influenciar as vidas das pessoas. Quando ele encontra uma pessoa na dúvida, o nosso Deus é o Deus da verdade. Nosso Deus é o Deus das coisas às claras. A dúvida vem do Espírito Santo? Jamais. Quem semeia a dúvida são as forças das trevas. O medo, a incredulidade, a insegurança, a incerteza. Tem uma história que Jesus viveu com os seus discípulos quando eles estavam atravessando o mar numa tempestade gigantesca, e Jesus foi para cuidar deles, andando sobre as águas, manifestando o poder dele naquele momento, andando sobre as águas, foi ao encontro dos discípulos. Aí no meio daquele momento e tal, acharam que era um fantasma, e Jesus falou: não, vocês são bobos acreditando em fantasma, sou eu. Enfim, aí Pedro fala: então ordena que eu vá até o teu encontro andando sobre as águas também. Jesus vira para ele e fala: venha. E quando Pedro colocou o pé nas águas, ele viu que ficou firme, e ele foi indo na direção de Jesus. Quando foi que Pedro começou a naufragar? Porque depois ele começou a afundar. Foi no momento em que ele parou de olhar para Jesus, e ele começou a olhar para o vento e a tempestade que estava em torno dele. No momento em que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias conflitantes em volta dele, ele começou a... E o que aconteceu com Pedro, queridos, pode acontecer com qualquer um de nós. Basta você não olhar na direção certa, basta você não confiar na verdade eterna. O que pode acontecer com qualquer pessoa, pode ser até crente, vai naufragar. Vai naufragar. A palavra de Deus diz que o diabo não disputa forças com Deus. O livro de Apocalipse fala da batalha do Armagedon, quando as forças das trevas se levantarem contra Jesus Cristo e seu exército celestial. E a palavra de Deus fala que não vai ter guerra. Todos se preparam para uma batalha, mas não vai ter batalha. Porque Jesus vai abrir a sua boca, e com uma palavra, com o sopro de sua boca, ele vai derrotar todas as forças das trevas. Não tem competição de força, querido. Se você está no Senhor, não tem motivo para você ter medo. O problema é quando você começa a duvidar que Deus é Deus. O problema é quando a gente começa a duvidar que a palavra de Deus, ela tem valor, ela tem peso, ela é eficaz. É nesses momentos que o diabo ganha poder nas nossas vidas, para nos manipular, para nos influenciar. E voltando para o texto, é aqui que entra o conselho do apóstolo. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele vai dizer como que assim: lembrem-se, Deus, ele disponibiliza toda a sua força e a sua armadura a todos os que confiam nele. E ele aconselha que cada um vista essa armadura. Olha só que coisa interessante. Deus não coloca a armadura dele na gente. Ele fala: eu estou disponibilizando a minha armadura. Se você tem fé e juízo, pegue ela, se revista dela e você viverá em vitória. O problema é quando a gente quer enfrentar as lutas da vida na força do braço. Porque a gente acha que a gente já está meio madurão, que a gente já sabe umas 2, 3 coisas e a gente já dá conta de se virar. É o começo do fracasso, essa autoconfiança. É como se, queridos, essa armadura, ela fosse uma blindagem que nos deixa invulneráveis contra as artimanhas do inimigo. E dá as condições que Deus dá para resistir ao diabo. É claro que essa armadura, meus irmãos, você não precisa ficar preocupado, mas será que tem um capacete do meu número? Será que tem uma sandália que cabe no meu pé? Eu calço 45, será que Deus vai ter? Enfim, não, queridos. Isso daqui é uma figura de linguagem, tá bem? Entenda o que a palavra de Deus está querendo dizer. Não é uma armadura de guerra, literalmente falando.
porque ela é espiritual. Ela ajuda, essa figura de linguagem da armadura de Deus, ela vai ser útil para nos ajudar, nos dar a consciência correta de que nós estamos dentro de uma guerra espiritual e de que nós precisamos estar preparados para enfrentar essa batalha em vitória. Partes da armadura, como ele fala aqui no texto. E eu gostaria que você observasse comigo o que elas representam. Eu não vou me estender muito nisso daqui, mas eu acho interessante. Só que eu vou usar a minha ordem, não a ordem do texto. Essa armadura começa falando sobre um capacete. Vamos falar de cima para baixo. Começa falando que nós devemos usar um capacete. E que capacete é esse? É o capacete da certeza da salvação. Querido, eu preciso falar uma coisa muito importante que pode determinar se você vai viver em vitória ou em derrota. Você tem certeza da sua salvação? Se Deus permitisse, espero que não estou a fim de fazer funeral, mas se Deus permitisse que algum de nós fosse de hoje para amanhã, você tem certeza do que vai acontecer com você, para onde você vai? Qual que é a vida que você tem já garantida para toda a eternidade? Tem certeza ou ainda não? Eu acho que diante das coisas que a gente já falou nessa noite, você consegue entender como é importante ter essa certeza. E em nome de Jesus, eu quero falar com todos vocês aqui. Se tem alguém de vocês aqui que ainda tem dúvida a respeito da sua salvação, entrega a tua vida a Jesus Cristo hoje. Se converta a Jesus Cristo, se abrace a Ele, convide Ele para morar no seu coração. Confesse a Ele com toda a fé do seu coração, como Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar o preço pelos teus pecados. Confessa a Ele como Senhor da sua vida. Peça a Ele para escrever o teu nome no livro da vida dos filhos de Deus. Você não pode sair dessa noite daqui sem ter certeza sobre a sua salvação e sobre o teu destino eterno, meu irmão e minha irmã. A armadura, de cima para baixo, ela começa com a fé na certeza da nossa salvação. A salvação, ela não precisa de esforço, ela só precisa de confiar, de um passo de fé. O esforço é todo de Jesus. O esforço é todo de Jesus Cristo. Mas é simples assim? É simples e não é. É simples porque é somente um passo de fé que é necessário. Mas não é tão simples porque vai custar tudo de você. Não vai dar para você se converter a Jesus Cristo só no sábado e domingo. E aí da segunda até a sexta a gente vê como é que faz. Jesus Cristo morreu para nos salvar por completo. Se você quer ser salvo por Jesus nessa noite, se abrace com Ele, se joga nos braços dEle de todo o coração. Mas vai com tudo, não deixa nada para trás. Se volta para Jesus Cristo e se lança nele. A perder você não tem nada. A princípio. A ganhar você tem a eternidade. A certeza da salvação. Sabe por quê, queridos? Eu já tive que cuidar de muitos irmãos, de auxiliar, de aconselhar muitos irmãos, que depois de tempos caminhando no Evangelho, sentar para conversar comigo falando: pastor, eu estou em crise, eu não sei se eu sou salvo de verdade. Às vezes eu penso que eu só me iludi. Meu irmão, minha irmã, se você uma vez teve uma experiência, se você uma vez foi selado com o Espírito Santo, se você uma vez recebeu a vida de Jesus dentro de você, você é salvo, você é salva, independente das crises que você tiver, rebata isso afirmando: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, viverei para toda a eternidade com Ele. Não perca nem tempo conversando com a cobra, se você é ou se não é. Segunda parte da armadura é a couraça da justiça. Essa couraça que protege o nosso corpo, a nossa essência vital, de que é a certeza, queridos, de que Jesus pagou todo o preço pelos nossos pecados. Jesus fez justiça por cada um de nós. Ninguém aqui precisa mais se sacrificar ou sofrer sendo punido para pagar pelos seus pecados. Até porque é inútil esse esforço.
Mas Jesus deu conta de fazer isso, e Ele fez isso por mim e fez por você também. Ninguém pode nos condenar se nós fomos inocentados por Jesus Cristo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se chega o diabo, ou alguém influenciado pelo diabo, para apontar o dedo para você e dizer: ah, agora você está na igreja, virou santinho agora. Mas eu estou aqui para apontar o dedo para você, para dizer que eu lembro do teu passado. Eu estou aqui para dizer para você que eu não acredito, essa cara de santinho, de santinha, de bom moço, de boa moça agora, eu não acredito porque eu sei o que você já fez lá atrás. Se acusação, ninguém mais é capaz de te acusar. Ele vai tentar te abalar, fazer você acreditar que Jesus não pagou o preço pelo teu passado. Mas Ele prometeu, o teu passado está cancelado, porque eu cravei tudo na cruz do Calvário. Ninguém mais pode te acusar. Não aceite, com muita tranquilidade, não aceite. Rejeite em nome de Jesus. Jesus me justifica. Ninguém pode me acusar. Ninguém pode me condenar. Ele fala também, porque o diabo tenta, ele fala também sobre o cinturão da verdade. Quem anda na verdade, anda na luz. Quem não anda na verdade, sempre precisa esconder. Sempre precisa de um artifício para poder se manter de pé. Mas quem anda na verdade não tem o que temer, queridos. A verdade é uma parte essencial do caráter de um filho de Deus e de uma filha de Deus. Nem que você tenha que pagar o preço, nem que você tenha que pagar algum preço por ficar do lado da verdade. Escuta o que eu estou te falando em nome de Jesus. Pague o preço para ficar do lado da verdade. Porque quem está na verdade está na luz e não tem o que temer. Eu sei que às vezes não é fácil. Já contei algumas histórias aqui, não vou contar a história hoje sobre isso. Mas confia, não sai da luz, meu irmão. Não sai da luz, meu irmão. Não vou nem me estender muito nisso, porque daqui a algumas semanas nós vamos falar sobre isso um pouco mais. E ele completa essa parte física da armadura do corpo, falando sobre as sandálias. As sandálias do Evangelho de Jesus Cristo. As sandálias do Evangelho da nova vida. As sandálias do Evangelho da paz. O Evangelho de Jesus, queridos, é a melhor resposta que a qualquer pessoa pode dar para o mundo inteiro. O Evangelho de Jesus é a melhor notícia que a gente pode levar para as pessoas. Seja lá o que estiver acontecendo, o que as pessoas estiverem passando, o Evangelho de Jesus é a melhor coisa que você pode dar para alguém. A palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crer. A pessoa que crê no Evangelho de Jesus, na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus, na nova vida que Jesus pode dar, essa pessoa tem tudo. Ela tem tudo de Deus na vida dela. Que você esteja sempre pronto e pronta para responder, para transmitir para as pessoas essa mensagem que pode transformar a vida de qualquer um que confiar nela. A palavra de Deus fala também a importância de, nessa armadura, a gente se revestir com o escudo. O escudo da fé. Queridos, o mundo espiritual e a vida espiritual, se eu pudesse ser simples sobre isso, tudo no mundo espiritual acontece por fé. Creu, se cumpre. Não creu, não verá. É simples assim. Eu já expliquei um pouco sobre isso nessa noite, que uma das coisas que o diabo tenta fazer é abalar a nossa fé. Tentar fazer a gente sair da fé. Porque quando ele consegue isso, ele ganha força contra nós. Mas se ele vier para cima da gente, olha, mas olha só, o dinheiro não vai ser suficiente. Olha só, as pessoas garantiram, elas te ameaçaram, vai acontecer alguma coisa de ruim. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que eu posso te aconselhar a fazer: pegue as promessas de Deus na sua vida, confie nelas e não saia delas. A pessoa que vive por fé,
É assim que funciona a vida pela fé. A vida pela fé funciona como? Eu recebo as promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, tomo posse das promessas de Deus e vivo a minha vida como quem tem a certeza que o Deus que prometeu é fiel para cumprir o que Ele prometeu. É assim. Não saia da fé por nada. E ele termina falando sobre a espada, que é a Bíblia, que pelo poder do Espírito Santo pode transformar vidas e nós podemos vencer o inimigo de maneira tremenda, maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade, é sabedoria eterna. A palavra de Deus, ela é infalível, queridos. Não tem erro. O rei Davi, o grande rei Davi, ele declarou uma vez: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus, em outro momento, ele disse aos seus discípulos: pela minha palavra vocês serão santificados. Vencer o pecado, viver em santidade, vencer o inimigo, que foi o que Jesus fez quando o diabo veio para cima dele, tentando. O diabo o tempo todo estava tentando Jesus ter uma ótica, olhos naturais sobre as coisas e tentar usar a sua glória em benefício próprio para se mostrar para os outros. E como é que Jesus venceu os ataques do diabo? Rebatendo ele com a verdade da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar uma coisa aqui para você, e você já me ouviu milhões de vezes dizer isso, porque não tem para onde correr e não tem desculpa para isso. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Você precisa ter contato com a Bíblia. Você precisa se alimentar da Bíblia. Você precisa tê-la dentro de você. Ah, não, mas eu escuto o podcast do... Ah, não, mas eu assisto, eu fui no culto, eu fui na célula, lá tem contato com a Bíblia. Meu irmão, não. Não, para. Tá? Aquelas são experiências em que nós somos abençoados com uma palavra que aquelas pessoas tiveram experiência com Deus, receberam essa palavra e compartilharam com a gente para nos inspirar, para nos abençoar. Amém por isso? Só que um filho de Deus, um discípulo de Jesus, não vai muito longe se ele não for pessoalmente, diretamente na fonte do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A mesma experiência que o pastor teve, de ir na palavra, Deus falar e estar compartilhando com você, qualquer pessoa aqui pode ter. Eu estou vendo alguns jovens bem novos aqui. A pessoa mais jovem, mais nova aqui. Eu estou vendo algumas pessoas aqui de idade, cabelinho branco já. A pessoa de mais idade. Qualquer pessoa... Não, mas eu não fiz teologia. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que se a pessoa tiver contato com a Bíblia, mas ela não tiver uma preparação assim, a pessoa fica maluca, a pessoa fica doida se ela não tiver preparada para ler a Bíblia. Você já está conversando com a cobra e não sabia. Por que o diabo faz a gente acreditar nisso, gente? Você pegou a estratégia? Para manter a gente longe da Bíblia. Aí a gente acredita nisso e a gente vai fazer o quê? Não, eu não quero endoidar. Prefiro ir lá perguntar para o meu líder de célula e ele que lê a Bíblia e me explica depois. A palavra precisa estar no coração. Você precisa ter a experiência de pegar a Bíblia, sei lá, no teu celular, no tablet, no computador, tua Bíblia de papel. Eu, nos meus momentos a sós com Deus, não gosto muito de Bíblia digital. Eu gosto da Bíblia de papel. Eu uso mais para pregar, coisas assim. E aí chegar, gente, não tem nada que substitui isso. Eu estou ali em oração, eu estou ali tendo contato com aquele texto da palavra de Deus, e em oração eu perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que significa isso? O que significam essas palavras? E como que essas palavras se aplicam na minha vida? E deixar o Espírito Santo, como Jesus prometeu no Evangelho de João, deixar o próprio Espírito Santo te conduzir a toda a verdade.
Isso é insubstituível, meu irmão. Isso é incomparável. Você vai colecionar experiências em que você vai dizer: Deus falou comigo. Isso é maravilhoso. E eu quero viver isso todo dia. E quanto mais experiências você colecionar assim, mais preparado para rebater os ataques das trevas você estará também. A princípio, gente, pode parecer que essa armadura... Poxa, pastor, mas você começou falando de pessoas, de convivência, de gente difícil, enfim. Mas está parecendo que esse negócio da armadura não tem nada a ver com lidar com pessoas. Mas eu quero dizer para você, tem tudo a ver. Eu vou te explicar. E para te explicar, eu preciso fazer uma diferenciação entre o que é ser carnal e o que é ser espiritual. Existem pessoas que vivem de uma maneira carnal e existem pessoas que vivem de uma maneira espiritual. O que é ser uma pessoa carnal? Watchman Nee, ele não chama as pessoas, ele utiliza uma outra palavra, ele não utiliza carnal, mas no lugar ele fala, são pessoas almáticas. Se referindo à alma. O que ele quer dizer com isso? Pessoas carnais ou pessoas almáticas são aquelas que são guiadas pelas vozes do impulso interior que há dentro delas. O tempo todo que dá uma vontade, o tempo todo que dá um sentimento, o tempo todo que dá um frio na espinha, o tempo todo que, enfim, que está brabo, vai e faz. É aquela pessoa que enxerga as coisas, que se move só pelo natural, só por aquilo que vê com os olhos de carne. É como a gente brinca, às vezes, meio tomézão, né? Se eu não ver e não colocar o dedo, eu não vou crer. Isso é ser carnal, isso é ser almático. Fica o tempo todo lutando. A pessoa carnal, a pessoa almática, nas lutas da vida, ela o tempo todo está estranhada com alguém. Porque, afinal de contas, para o almático, para o carnal, os problemas da vida dela sempre estão relacionados com uma pessoa que não gosta dela. O carnal, o almático, a culpa das dificuldades da vida dela é sempre alguém que não deu para ela a atenção devida. É sempre alguém que não a tratou como ela queria ser tratada, achava que deveria ser tratada. A culpa é sempre dos outros. Porque ela sempre vai olhar a situação do ponto de vista natural. O vilão é sempre os outros. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba essa palavra. Seguir esse caminho, enxergar as coisas da vida com olhos carnais, influenciados pela nossa alma, pelo pecado, é desperdício de tempo, é desperdício de vida, é esforço inútil. É a mesma coisa que está lutando, mas não tem um adversário na frente, está esmurrando o vento. A pessoa carnal, almática, ela não imagina, ela está bloqueada, incapaz de perceber que tem certas coisas que acontecem com as pessoas e que tem uma influência espiritual, tem uma influência invisível por trás da situação. Ela está presa na visão, ela está presa na razão. Essa pessoa é aquela que sempre está chateada em conflito com alguém. Agora, por outro lado, a pessoa espiritual é muito simples, é a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que entende, já entendeu o mundo espiritual e procura enxergar as situações que acontecem. Opa, essa discussão aqui tem alguma coisa errada. Senhor, o que o Senhor está vendo? O que o Senhor está querendo falar comigo por trás disso que está acontecendo aqui? Ela procura sempre enxergar além dos problemas, além das situações difíceis com as pessoas. Procurando ver o que está por trás, as influências exatamente desse mundo invisível, que são a verdadeira raiz dos nossos problemas. É o que a palavra de Deus nos diz aqui. Essa é a verdadeira origem dos nossos problemas. É ali, na raiz espiritual, que nós precisamos atacar e resolver os nossos problemas de verdade. Queridos, eu quero pontuar aqui uma coisa de grande importância, tá? As pessoas dão
para as outras pessoas aquilo que elas têm dentro delas. E entender isso precisa ajudar a mim e a você a gente ter uma outra forma de olhar para as pessoas, até mesmo as pessoas difíceis com quem a gente convive. Entenda comigo, com olhos espirituais, tá? Toda pessoa complicada com quem a gente convive tem um motivo para ela ser assim. Uma pessoa que vive uma vida saudável espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos, ela não vai ser uma pessoa rude o tempo todo, uma pessoa agressiva, uma pessoa intransigente, uma pessoa mentirosa. Ela não vai. Ela tem uma vida saudável. Ela não teria motivo para se comportar dessa forma. Se ela trata os outros, se ela se comporta dessa forma normalmente, alguma coisa aconteceu com ela. Algo foi depositado dentro dela que turvou o seu coração, que deixou a vida dela totalmente bagunçada, e ela transmite isso para as pessoas em torno dela. Eu quero dar uns exemplos disso, que talvez ajudem você a entender um pouco do que eu estou falando. Por exemplo, pessoas, talvez você conheça no teu círculo de relacionamento, pessoas que são muito críticas. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo tem um lado negativo das coisas para ver? Assim, tem uma ótima notícia e ela sempre vai olhar o lado B da notícia. Assim, aquelas pessoas que são muito duras, que são muito agressivas, que são donas da verdade. Que os outros falam, pode ser, pode não ser, mas o que ela fala, eu estou sempre com a razão. Queridos, esse tipo de comportamento tem motivo. Em geral, pessoas assim duras, críticas, agressivas, a origem desse tipo de comportamento, em algum momento na história das vidas delas, elas sofreram frustrações ou decepções. Pessoas que elas confiaram, pessoas que elas esperavam cuidado talvez, esperavam o bem, e que decepcionaram elas, e que frustraram elas, e aquilo gerou uma barreira nos corações dessas pessoas, e elas passaram a ser assim. Ou talvez, isso é fruto de pessoas que foram muito agredidas também. Por exemplo, olha, gente, por favor, tá? Eu vou falar mais uma vez aqui. Eu não estou mandando recado nem indireta para ninguém, tá? Eu não estou mandando. Eu já estou avisando, para depois você não ficar pensando assim, alguém contou para o pastor e ele está aproveitando a mensagem lá para falar. Não é, tá bem? Eu só estou trazendo aqui aquilo que eu orei e que eu recebi do Senhor durante esses dias. Eu já tenho essa palavra já faz um tempo já, para trazer para você essa noite, tá bem? Por favor, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, tá bem? Pessoas, queridos, que, por exemplo, têm dificuldade de ter contato físico com outras pessoas. Você conhece alguém assim? Gente que não gosta de pegar na mão para cumprimentar, gente que não gosta de abraçar, gente que não gosta de dar um beijo de cumprimento, gente que não gosta de ter nenhum tipo de contato físico. Isso não é normal. Sempre tem um motivo para isso acontecer, para isso ter acontecido. Provavelmente, pode ser, pode não ser, mas provavelmente essa pessoa sofreu algum tipo de violência na sua vida. Isso criou nela uma sensibilidade. Não gosto mais de ter contato físico com as pessoas. Isso se tornou um bloqueio dentro dela. Isso precisa ser cuidado, meus irmãos. A gente precisa ter compaixão com isso. Eu não estou aqui criticando nem julgando ninguém. Mas sabe um outro exemplo? Pessoas que são muito sensíveis. Você não pode falar não, você não pode discordar dela. Você não pode falar uma coisa com firmeza, um assunto, olha, isso daqui é sério. Eu preciso confrontar você porque isso daqui está errado. Porque a pessoa já fica sensibilizada, ela já chora, ela já leva para o lado pessoal, ela já se fragiliza. Ou talvez ela é muito dependente, extremamente insegura de si própria. Ela sempre precisa da ajuda de alguém para fazer as coisas. Ela nunca acredita na capacidade dela. Queridos, isso também tem um motivo.
O diabo provavelmente usou situações, o diabo provavelmente usou pessoas para fragilizar, para destruir o coração dessa pessoa, para torná-la tão dependente, tão frágil, tão sensível como ela é. Não era essa a vontade de Deus para as vidas dessas pessoas. E normalmente a origem desse tipo de vida, desse tipo de comportamento, tem a ver com falta de identidade pessoal. A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa está o tempo todo procurando ser aceita e recebida pelos outros para ela tentar se encontrar, para ela tentar se descobrir. O tempo todo tentando, com uma enorme dificuldade. Mas também junto com isso, muitas vezes essa dificuldade de entender qual é a sua identidade pessoal, espiritual, isso também pode se juntar com pessoas que têm falta de conhecimento da verdade de Deus a respeito da sua vida. Entenda o seguinte: quando eu não tenho conhecimento da verdade de Deus sobre mim, o que falarem sobre mim, eu vou facilmente acreditar. Faz sentido isso para você? É por isso que eu estou falando tanto nessa noite. Você tem que ter o conhecimento da verdade dentro de você, meu irmão. Para que aquilo que falarem sobre você, se for a verdade, você recebe. Se for mentira do diabo, você rejeita, porque você terá o conhecimento da verdade dentro de você. Mas tem também um outro exemplo, que são pessoas, também muitas vezes atacadas, destruídas pelo diabo, que pensam e entendem tudo do contrário. Você já conheceu alguma pessoa assim? Você conta uma história, ela entende totalmente ao contrário. Ou talvez você tenha esse problema. Você tem essa marca na sua vida. E eu preciso explicar isso para você, porque isso também tem uma influência espiritual por trás. Normalmente, pessoas que distorcem as coisas, que entendem as coisas tudo ao contrário. Não, eu falei A, ela entendeu J. Isso se torna uma marca nas vidas de certas pessoas. Preste bastante atenção nisso. Normalmente, pessoas que confundem, distorcem os fatos, são pessoas que têm algum tipo de idolatria na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu não sou idólatra. Não ponho minha mão no fogo. Não ponho minha mão no fogo. Entenda o que eu disse? Algum tipo de idolatria. Ou pode juntar com isso algum tipo de crença religiosa diferente da verdade de Deus na sua vida. Crenças religiosas e idolatria dá legalidade nas vidas das pessoas para um tipo de demônio que é um espírito de confusão. Espírito de confusão atrapalha a vida de muita gente. Bagunça tudo a cabeça porque a mente dela está bloqueada. As pessoas falam a verdade para aquela pessoa, as forças das trevas que estão lá influenciando ela, distorcem tudo e faz ela entender tudo ao contrário. Às vezes, essa idolatria está baseada em crenças religiosas. Você talvez até se declara crente em Cristo Jesus, discípulo de Jesus, mas você acredita num monte de crendice que falam por aí. Ou talvez essa idolatria, ela pode ser canalizada, sabe para quê? Para alguma coisa que você tem um apego muito grande. Um apego tão grande que influencia você mais que Deus, às vezes. Às vezes pode ser um celular. Às vezes pode ser comida. Comida pode ser um Deus nas vidas de algumas pessoas. Ah, eu não gosto de jejuar, porque, nossa, só de pensar em jejuar já me dá uns negócios ruins e tal. Eu não consigo ficar sem comer porque me dá dor de cabeça. Conversa mole para boi dormir. A não ser que você tenha um problema de saúde, meu irmão. Se você tem um problema de saúde, talvez eu possa até entender. Se não, talvez você tenha idolatria com comida. Às vezes a idolatria é com um filho. Às vezes a idolatria é com um namorado ou uma namorada. Aquela pessoa, ela é tudo para mim. Você já viu alguma pessoa dizer isso? Meus filhos são tudo para mim. Minhas irmãs, especialmente as irmãs aqui. Preciso falar agora ao coração de vocês. Eu preciso exortar vocês. Em nome de Jesus, nunca mais fale isso. Você está abrindo brechas na tua vida para Satanás manipular você.
Teus filhos não são tudo para você. Deus te deu teus filhos. Daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles vão crescer, vão se tornar lindos, responsáveis e vão voar. E se os teus filhos forem tudo para você, quando eles voarem, você morre. Tua vida não pode ser teus filhos, porque senão isso é muito pouco para você viver. Jesus tem que ser tua vida, porque Ele você nunca vai perder. Ele nunca vai mudar com você. Por que você está falando só para as mães, pastor? Não, eu estou falando para os pais também. É porque coração de mãe é diferente de coração de pai. Coração de mãe tem uma relação umbilical. Filho, quando nasce, cordão umbilical é cortado, né? Mas no coração da mãe esse cordão não corta nunca. Eu sei disso. A mãe, só de pensar que o filho possa ter pisado no prego e furou o pé, ela já sente na hora. Então isso às vezes se levanta como uma luta. E o inimigo pode se aproveitar disso, meus irmãos, para se prevalecer da tua vida. Sabe a melhor coisa que você pode fazer dos teus filhos? Coloca eles nas mãos de Deus todos os dias. Planta a verdade de Deus no coração deles, eles vão crescer, vão se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus maravilhoso, vão te dar muitas alegrias e vão viver uma vida para a glória de Deus nessa terra. Porque talvez esse tipo de coisa, não, mas é coisa boa, não tem problema nenhum e tal, pode ser uma brecha que o inimigo está se aproveitando da sua vida. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, gente? Por favor, no amor de Jesus, ninguém me manda o WhatsApp nessa semana dizendo que está bravo comigo, que nunca mais vai olhar na minha cara. Eu só estou entregando o recado, eu sou um mero entregador de recado. E no meio disso tudo tem uma coisa muito interessante. Pensar nessas coisas que a gente está falando aqui aumenta no nosso coração a importância de a gente cumprir a missão de Jesus. Eu vejo essas coisas aqui, meus irmãos, quando eu estava meditando. Hoje ainda eu trabalhei um pouco mais, hoje à tarde eu trabalhei um pouco mais, eu meditei um pouco mais em cima dessa palavra e me veio tantas vezes como é importante ser discipulado por alguém. Como é importante ter uma pessoa com quem eu caminho junto, que a gente compartilha da vida de Jesus, que a gente compartilha da verdade de Jesus, e que essa pessoa ora por mim, e essa pessoa está do meu lado ali para a gente caminhar juntos. E como é importante eu também compartilhar aquilo que eu já vivo com Jesus para abençoar as vidas de outras pessoas, meus irmãos. Ser discípulo, fazer discípulo, isso é algo que nos protege. Nos protege por dentro, nos protege em torno também. E por fim, nessas colocações aqui da armadura de Deus, é muito interessante que o texto completa falando sobre a oração. Mas não como uma peça dessa armadura. Porque a oração não é uma armadura. A oração é como que o nosso condicionamento físico. Vai jogar bola sem fazer alongamento. Vai querer fazer uma trilha quando você não vai na panificadora na esquina há 1 ano. Aí vai querer subir um morro de 1.500 metros para mais. Vai. Aí depois você conta. Ai, o tornozelo, ai, o joelho, ai, as costas, ai, estou morrendo, eu achei que ia faltar ar, que Deus estava me levando, era o ar que estava faltando. Está sem condicionamento. E a nossa vida espiritual, queridos, ela precisa de condicionamento também, da mesma forma. E a gente condiciona-se espiritualmente com muita e muita e muita oração. Muita oração. A oração, ela aumenta a nossa comunhão com Deus. Quando nós oramos, queridos, a nossa sensibilidade para o Espírito Santo, para o sopro, para a voz do Espírito Santo é aguçada, é aumentada também. Quando a gente tem uma constância de oração, nós somos cheios do poder de Deus, enchidos com o poder de Deus. A oração,
ela restaura a nossa fé e o nosso ânimo. A oração, queridos, ela limpa o nosso coração. Mas por que, pastor, que a oração limpa o coração? Porque quando eu estou orando, eu estou pegando tudo que está aqui no meu coração e eu estou colocando nas mãos de Deus. A oração, ela abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, para a gente perceber coisas que a gente não estava sendo capaz de perceber. Meu querido, minha querida, não adianta querer usar a armadura espiritual de Deus sem você estar cheio do Espírito Santo. Não vai conseguir usar essa armadura. Não vai servir para nada, vai ser inútil querer usar a armadura de Deus. É muito interessante que o texto que a gente está meditando chega no verso 18 e ele fala o quê? A primeira parte do verso 18 diz: orem em todo o tempo no Espírito. Não é orar de qualquer jeito, é orar no Espírito. De jeito que eu estou dizendo, não estou falando das palavras, mas eu estou falando da postura, do suporte para orar. Ele fala: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Eu acho muito interessante isso. Orem no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E eu incluo nisso daqui, posso entender perfeitamente que está incluído aqui também, queridos, duas coisas de grande importância na nossa vida de oração, que são o jejum e o falar em línguas. Falar em línguas estranhas. Por que o jejum é importante junto com a nossa vida de oração? Porque o jejum, ele é uma disciplina espiritual. O jejum é aquela atitude, é aquela postura em que a gente faz uma troca na nossa vida. A gente decide por um propósito, numa determinada ocasião, determinado tempo, segundo o que o Espírito colocar no nosso coração e a gente decidir. A gente está retirando durante aqueles momentos o alimento natural que fortalece o corpo, para no lugar a gente se fortalecer, se ocupar com a oração que nos fortalece no Espírito. É de extrema importância a prática do jejum. O jejum nos tira mais do natural e nos leva mais profundamente ao espiritual. Assim como também o falar em línguas estranhas. O dom, esse dom que o Espírito Santo disponibiliza a todo cristão. Para falar, quando a Bíblia diz em línguas estranhas, é falar em linguagem celestial. O dom de falar nas línguas de outros povos é um outro dom. Mas de orar, falando em linguagem celestial, é uma linguagem que ela não é compreensível racionalmente, ela está acima da razão. É uma linguagem que está acima da sabedoria humana. Romanos capítulo 8 fala que nós, quando estamos orando, às vezes nem sabemos como orar. Mas o Espírito de Deus intercede por nós, Ele sonda os nossos corações e intercede por nós ao Pai com gemidos que não podem ser explicados, não tem como exprimir. Só o Espírito entende as coisas do Espírito. Não é possível entender as coisas do Espírito de maneira natural. Um pastor daqui de Curitiba, o pastor Luciano Subirá, ele tem um livro que fala sobre o falar em línguas estranhas, como ele coloca como sendo a linguagem sobrenatural da oração. É uma forma diferente de orar. E por que o Senhor nos dá isso também na nossa experiência de oração? Porque o falar em línguas estranhas, queridos, é muito útil para aumentar a nossa sensibilidade para as coisas do Espírito Santo. O falar em línguas estranhas é muito útil para deixar o Espírito Santo moldar a nossa visão e a nossa mentalidade também. O falar em línguas estranhas é muito útil para deixar o Espírito Santo mostrar aquilo que Ele está percebendo, para que a gente também perceba como Ele está observando. E aqui o último detalhe que eu gostaria de pontuar. A gente está refletindo aqui na carta aos Efésios, esse livro da Bíblia. E uma coisa muito interessante, se você não sabia sobre esse livro da Bíblia, sabe qual que é o tema geral
deste livro da Bíblia? A mensagem geral destes 6 capítulos do livro de Efésios? Unidade no Espírito. A mensagem do livro de Efésios, ela é voltada para nos falar sobre a unidade no Espírito. Pessoas unidas pelo Espírito Santo, por um mesmo Espírito. Pergunta: por que colocar uma armadura para lutar num livro que fala sobre unidade entre pessoas? Qual que é o propósito? Qual que é a razão? E a resposta é, queridos, porque uma das estratégias das trevas para tentar roubar a glória de Deus no nosso meio é empurrando as pessoas umas contra as outras naquilo que elas são diferentes. E como essa estratégia funciona muitas vezes? A tentativa de forçar as pessoas a valorizar mais aquilo que é diferente entre elas, mais aquilo que as afasta, e deixar aquilo que as une de lado. Às vezes a gente está com uma determinada pessoa rodando na nossa cabeça. Já aconteceu isso com você? Em algum momento da sua vida? Está uma pessoa rodando na sua cabeça, você está angustiado com aquela pessoa, você já viveu algumas situações difíceis com aquela pessoa, às vezes você está com raiva dela, às vezes você está pensando dentro de você que tudo que você está passando nesse momento é culpa daquela pessoa, ela é a razão das coisas não estarem boas na sua vida, você está querendo distância daquela pessoa, você quer desistir de conviver e de se relacionar com ela, e às vezes a gente não se dá conta de que ao pensarmos dessa forma, a gente já caiu na estratégia do inimigo. A gente já está preso na trama de Satanás, fazendo a gente brigar com quem apenas está sendo influenciado, não quem está influenciando de verdade. Isso é uma estratégia de guerra, muito conhecida, muito antiga. Que estratégia de guerra é essa? Dividir para conquistar. Quando você espalha, você conquista mais fácil. E o diabo sabe disso. E leva a gente muitas vezes a destruir pessoas por quem Jesus morreu e salvou. E a gente perde o foco e se esquece de combater contra o verdadeiro inimigo que está em jogo. Meus irmãos, essa armadura de Deus, ela abre os nossos olhos para a gente enxergar a realidade. Ela faz a gente lembrar da nossa identidade. Ela faz a gente estar sempre consciente da nossa posição diante de Deus, em nome de Jesus. Essa armadura de Deus ajuda a gente a focar naquilo que é o mais importante da parte de Deus para nós. Essa armadura de Deus ajuda a gente a olhar para as pessoas, não do jeito que a gente quer olhar, mas do jeito que Deus vê as pessoas. A armadura de Deus ajuda a gente a parar de viajar em pensamentos carnais. A armadura de Deus ajuda a gente a parar de ficar tramando, planejando estratégias naturais, mundanas, porque elas são inúteis. A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu sei que hoje eu estou sendo um pouco mais extenso nessa palavra. Eu acredito que se você está ligado aqui no mesmo espírito comigo, você está entendendo o porquê. Chorei muito em oração essa semana. Mas muito, muito mesmo. Deus me fez ver coisas essa semana que geraram um temor agoniante no meu coração alguns dias. Eu não posso deixar você ir embora sem você receber essa palavra completa que pode abrir os seus olhos e que pode mudar o teu destino, querido. Eu preciso que você perceba com atenção e com fé essa palavra. Sabe o que eu estou fazendo aqui? A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, ela diz assim: porque
embora nós andamos em carne, de maneira natural, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas das trevas. Nós destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, mentira, conversa fiada, e toda palavra arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Talvez você não tenha entendido o que esses versos da palavra de Deus dizem. Eu vou te contar uma história e talvez te ajude. Essa semana eu fui visitar um irmão muito querido da nossa igreja, um dos membros da nossa igreja de mais idade. Ele não pode congregar com a gente por causa de algumas limitações, que é o irmão Antônio Bertolino. Ele mora aqui perto da gente, no Boqueirão, num lar onde ele é muito bem cuidado, tem muita gente boa lá. E aí a gente sentou lá, ao redor da mesa, começamos a bater papo, compartilhar algumas coisas da vida. E ele sabe que eu estou contando essa história aqui, tá bem? Ele me autorizou. E ele falou: pastor, pode contar, e para mim vai ser uma grande alegria saber que isso está servindo para o pastor pregar o evangelho. Ele falou que recentemente ele viveu uma situação difícil lá na casa onde ele mora, porque é uma senhora que muito atormentada que vive ali, e ela tem também o emocional dela muito fragilizado, e ela vive em momentos de oscilação assim. Em alguns momentos ela está tranquila, em alguns momentos ela fica terrivelmente agressiva até fisicamente. E ele falou que houve um dia desses, recentemente, em que essa senhora, ela ficou muito atormentada, muito perturbada, e aí então ela não aceitava nada, nenhum cuidado, nenhuma assistência que estavam tentando dar para ela, ela não aceitava, e ela estava muito agressiva naquele dia, e uma das cuidadoras da casa tentou ajudá-la, tentou dar uma atenção para ela, ajudá-la a fazer as coisas necessárias para a saúde dela mesmo e tal. E ela foi para cima dessa pessoa, agrediu ela, bateu nela, enfim. E o irmão Antônio falou que ele estava perto ali. E quando ele viu aquilo acontecer, a coisa ficou difícil, ficou meio agressiva. Ele falou que assim, ele deu um conselho para a colega dele de moradia e falou: a moça está cuidando de você, tenha paciência, deixa ela passar para você o que a senhora precisa e tal. E aí ela ficou agressiva com ele também, e começou a falar para ele que não tinha nada a ver com a vida dela, mandou ele calar a boca, enfim, que ele estava se metendo. E aí, meus irmãos, aquele senhor de 83 anos, cheio do Espírito Santo, ele vira para aquela senhora e fala assim: eu vou falar, porque eu sei que Deus tem uma missão para mim ao morar aqui dentro dessa casa. Eu sei que eu estou morando aqui dentro dessa casa para destruir as obras do diabo. Não foi aquele senhor que falou isso, não. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Aquele homem, senhor de 83 anos, que hoje não consegue nem ler a Bíblia. Quando eu vou lá, eu leio a Bíblia com ele, porque ele não consegue mais ler a Bíblia, mas ele tem a palavra no coração. E ele usa essa palavra como lâmpada para a vida dele até os dias de hoje. E talvez ele já não tenha mais vigor para arrumar emprego, talvez, ou para, sei lá, cortar a grama da casa aqui, talvez ele não aguente mais. Mas ele sabe que até o lugar onde ele mora, há um propósito dos céus para ele estar ali, e que Deus colocou ele ali. Ele falou com estas palavras, meus irmãos, eu não estou falando com as minhas palavras, ele usou literalmente, eu fiz questão de escrever. Ele falou: Deus me colocou aqui para destruir as obras do diabo dentro dessa casa, pastor. E eu falei: meu irmão, você está certo, vai para cima.
Deixa Deus te usar para ser luz, para trazer bênção dentro dessa casa, para ganhar todo mundo aqui dentro dessa casa, meu irmão. O que Jesus fez na sua vida, Ele pode fazer nas vidas de todas essas pessoas. Ele entendeu, meus irmãos, que quando o inimigo tentou usar uma pessoa próxima dele para acuar ele, para fazer ele se sentir com medo, para fazer ele, fica aí no seu canto, porque senão eu vou para cima de você. Ele disse, não vem não, porque sou eu que vou contra você. A mesma coisa que Davi falou quando Golias, todo encapetado, falou para ele, você é um cachorro vindo para cima de mim, eu vou te destruir, eu vou te matar hoje mesmo, eu vou colocar tuas carnes para serem expostas, para serem comidas. E Davi, com sei lá quanto de altura que ele tinha, a Bíblia fala que ele era baixinho, ele vira para Golias cheio do Espírito Santo e diz, você vem contra mim com esse tamanhão todo, e com espada, e com lança, mas eu quero te dizer que eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não estava vendo um gigante na frente dele, ele estava vendo o inimigo, que é muito menor, infinitamente menor do que o Deus que é por ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ficar em pé, por favor, meu irmão? Eu quero pedir para o pessoal do louvor ficar aí, porque eu gostaria que vocês fizessem parte desse momento, tá bem? Eu pedi para os irmãos do Ministério de Comunicação, o louvor fala muito forte ao meu coração. Os versos dessa canção dizem, eu quero amar como você me ama, Deus. Que o Senhor coloque o teu coração dentro de mim. Eu quero ter olhos como os teus. Eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Assim como tu és, eu quero ser parecido contigo. Meu irmão, minha irmã, no final dessa palavra, no final desse culto, eu quero te falar uma coisa. Pare, em nome de Jesus, pare a partir de hoje de se enganar. As pessoas não são o problema da sua vida. As pessoas só estão vivendo, assim como você. As pessoas têm suas lutas, assim como você e eu temos também. O problema da sua vida, meu irmão, minha irmã, o problema da minha vida está dentro de cada um de nós, naquilo que a gente acredita, naquilo que ocupa a nossa mente, naquilo que ocupa o nosso coração. É aí que estão os nossos problemas. Eu preciso te falar uma coisa no final dessa noite. Talvez você é uma pessoa que construiu um estilo de vida de o tempo todo se proteger, se defender das outras pessoas, para você não sofrer, para você não se ferir, para você não ter problemas, para você viver uma vida mais tranquila. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a mudar sua mentalidade a partir de hoje. Para de ter medo das pessoas. Eu preciso falar para você nessa noite, se afastar das pessoas, romper as amizades, se isolar das pessoas. Todas essas estratégias, elas são naturais, elas não são espirituais. A gente sempre considera no momento mais difícil que fugir é a solução. Mas eu preciso que você entenda junto comigo nessa noite, fugir só deixa o inimigo comemorando, feliz por mais uma vitória. Eu quero te encorajar nessa noite a não dar esse gosto para o inimigo da sua vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Sabe quando o amor acaba? Quando tem alguém que não acredita mais no amor. Se você acredita no amor, ele nunca vai acabar dentro de você. Sempre vai ter uma nova porção dele dentro de você. Muitas vezes, queridos, nas lutas espirituais que a gente enfrenta, a gente nem precisa repreender os espíritos imundos. Às vezes nem precisa. Basta a gente deixar o Espírito Santo derramar o amor dele no seu coração.
e nós, nos corações das outras pessoas. Isso por si só já vai cortar o fluxo do mal em muitos casos. Os demônios perdem a legalidade nas vidas das pessoas, porque não tem nada mais que dar brecha para eles lá dentro. O amor cura, o amor restaura, o amor fecha brechas. O amor corta o mal pela raiz. No final deste culto, eu quero fazer um apelo a você, meu irmão. Eu quero fazer um apelo a você, minha irmã. Deixe o Senhor derramar do amor dele sobre você. Você quer fazer uma boa de uma oração nessa noite? Uma oração de vencedor, uma oração de vencedora. Fale a Deus: Senhor, derrama uma porção nova do teu amor sobre o meu coração. Deus, eu quero que o Senhor derrame uma porção nova do teu amor dentro de mim. Eu preciso de um batismo novo de amor dentro do meu coração. Deixe Ele mostrar novos caminhos a você, as estratégias dEle. Desista dessas outras estratégias, para você vencer as batalhas entre as pessoas. Pare com isso e passe a conquistar as pessoas. Eu quero apelar ao teu coração nessa noite, meu amigo, minha amiga. Pare de ter medo de gente. Pare de fugir de pessoas. Elas não podem ter todo esse poder. Elas não têm tanto poder assim para roubar a tua felicidade. Elas não têm tanto poder assim para atrapalhar a sua vida, como você acha que elas têm, a menos que você permita isso. Nem o diabo tem todo esse poder, se você estiver revestido com o amor do Senhor no seu coração. Meu querido, minha querida, Jesus morreu na cruz para te salvar e para tornar você uma nova pessoa diferente, nova natureza. Se você tiver segurança sobre quem você é aos olhos de Deus, se você estiver fortalecido do Senhor, da força do seu poder, ninguém poderá fazer nada contra você. Eu apelo a você. Eu quero deixar essa palavra de bênção nessa noite sobre a sua vida, que é a grande marca da sua vida. Que você passe a partir de hoje a ser conhecido, a ser conhecida pela marca de amar as pessoas. Amar até mesmo quem não merece ser amado. Amar até quem é difícil ser amado. Que a grande marca da sua vida seja a marca de tolerar as pessoas com paciência, assim como Deus teve paciência com você também. Que a grande marca da sua vida seja a de reconciliar com pessoas, seja de restaurar relacionamentos, seja de unir pessoas. Que a grande marca da sua vida seja a marca de perdoar, a marca de cativar os corações das pessoas. Em nome de Jesus, eu estou falando a vencedores e vencedoras aqui, porque é assim que Deus vê cada um de vocês. É assim que Deus te vê em Jesus Cristo, como um vencedor, alguém que não foge do inimigo, mas alguém que enfrenta e resiste o inimigo e faz ele fugir com a força do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar a você envergonhar o diabo na sua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Talvez você conheça essa canção. Pode soltar do começo novamente. Essa canção é como se fosse uma oração, clamando ao Senhor: Pai, coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas do teu coração, do teu caráter, do teu jeito de pensar, do teu jeito de ver. Eu não sei se você conhece essa canção, não tem problema. Você pode só ouvi-la como se fosse uma oração. Se você conhece, você tem liberdade para cantá-la.